paz seja convosco, amém? Pode se assentar. É uma honra estar aqui com vocês, né? Eu quero agradecer, primeiro eu agradeço a Deus por essa oportunidade. Depois eu quero agradecer, né, o pastor Samuel, tio Edson, tia Simone, que entraram em contato comigo. É uma honra estar servindo ao Senhor juntamente com vocês. Amém? Já quero pedir desculpa. Eu estava conversando ali com o tio Edson. Tio Edson, a tia Simone me conhece, gente. Eu sou assim um jeito meio louquinho de ministrar. Hoje eu vou tentar me comportar. A câmera também aqui. Até onde eu posso andar? Não. Aqui. E aqui. Vai ser difícil. Quem tem labirintite comigo, gente, dá até dó. Porque eu ando muito. Mas eu vou tentar me controlar. Amém? Vamos lá, eu vim falar um pouquinho de missão. Mas eu vim quebrar um pouquinho o olhar, a visão de um missionário. O que é ser um missionário? Porque tem muitas pessoas que falam, nossa, olha lá, missionário, uau. Mas você também é um missionário. Você também é uma missionária, amém? Você fala, Bianca, talvez eu nem vou falar amém, porque eu nem sei. Eu não sou, eu não vou para nenhum outro país. Eu não vou para nenhuma outra região. E é disso que eu vim falar aqui para vocês. Amém? Deixa eu ligar aqui, gente, coisa chique, né? Só um minutinho, pessoal. Mas antes de eu começar a falar ali, se tornando um missionário, deixa eu me apresentar um pouquinho mais. Eu sou da cidade de Santa Cruz das Palmeiras. Alguém aqui conhece ou já foi? Algumas, poucas pessoas. É aqui pertinho, né? Fica ali perto de Casa Branca, Pirassununga, Tambaú. Eu nasci ali, né? Estou até hoje, né? Eu tenho 25 anos, sou psicóloga, então já fazem 2 anos que eu sou formada e eu atendo online e presencial na minha cidade, né? Então, o online foi um direcionamento que Deus me deu, porque aonde eu estiver, dá para mim trabalhar. Então, esse ano, eu fiquei mais no Rio Grande do Sul do que na minha própria cidade. Mas ali eu trabalhava e também, através da minha profissão, eu manifesto a glória de Deus. Então, isso eu quero que você já tenha dentro do seu coração, porque eu tenho medo de esquecer, depois de falar. Você que tem a sua profissão, que você use a sua profissão para a glória de Deus. Você que estuda, que você venha usar isso para a glória de Deus. Quando eu fazia faculdade, foi antes da pandemia, peguei assim, o início da pandemia, eu estava no final da faculdade. E ali, eu não sei se vocês já escutaram o termo que a maioria dos cristãos se desvia. E realmente é isso. Quando eu estava lá, quando eu entrei em 2018, você recebe várias propostas. Várias. Bebida, droga, se você quiser. Mas aqueles que estão verdadeiramente firmados em Deus. Você não vai ser influenciado, você vai influenciar. E a nossa função é essa aqui na Terra. Nós precisamos influenciar aonde nós formos. E ali Deus ministrou em meu coração, tomei coragem, o intervalo era 25 minutos. E Deus me direcionou a abrir uma célula no intervalo. E Deus me direcionou a abrir a célula bem no ponto onde o pessoal usava droga. Tinha um coreto ali, e Deus falou, é ali que você vai. E eu comecei, chamei mais pessoas que eu conhecia na faculdade, que sabia tocar violão, que também era da igreja. E ali a gente começou com 5 pessoas. Depois, na outra semana, já tinha 12. Depois tinha 23. E chegou um dia que Deus falou, hoje você vai fazer o apelo. Enquanto eu estava indo de ônibus para a faculdade, Deus falou isso. Eu falei, Senhor, eu vou fazer o apelo. Tem bastante pessoas que são crentes que estão indo. E Deus falou, hoje é o dia. Chegou o horário do intervalo, eu fui. Sem brincadeira nenhuma. Tinham mais que 62 pessoas. E eu fiz o apelo. E 60 pessoas aceitaram Jesus e reconciliaram. E até hoje, aí teve a pandemia,
né? Passou uns 2 meses, começou a pandemia. Nós começamos a fazer células online. E até hoje, existem pessoas que eu nem vejo mais, mas que me mandam mensagem e falam: hoje eu tenho célula em casa. Hoje eu já multipliquei várias vezes. Então, onde você for, não seja influenciado por coisas negativas, mas que você venha influenciar Cristo. Amém? Então, vamos lá. Eu trouxe se tornando um missionário. Mas, na verdade, o que é missão? Se eu perguntar para você o que é missão, porque talvez dentro da igreja nós ouvimos tantas vezes de falar de missão, de missionário, oferta de missão, mas o que na real é missão? Missão é um propósito, é uma função específica que é confiada a alguém para fazer algo, é um compromisso, um dever, uma obrigação a executar, ou seja, é necessário cumprir. O missionário é aquele que tem a missão de divulgar a fé, propagar sobre o nosso querido Jesus. Amém? Vou simplificar aqui. Você que é pai e mãe, quando vai trabalhar, tem um filho em casa, aí você dá aquela missão. Certeza que alguém de vocês já recebeu essa missão. Quando eu chegar em casa, as garrafas de água têm que estar cheias, a sua cama arrumada, louça lavada, não é, mãe e pai? Dão aquelas funções. E aí o filho tem que fazer o quê? Executar, né? Porque se a mãe e o pai chegar e não tiver, né? Não vai ser bom. Mas aqui, então essa missão, o que é ser o que é a missão? O que é ser missionário? Jesus, logo mais nós vamos ler os versículos, fala ide. Ele deu uma missão. Ele não falou assim, ó, Bianca, vai lá e prega o evangelho. Edson, vai lá e prega o evangelho. Samuel, vai lá e prega o evangelho. Ele falou ide. Ele não falou para quem quer ir. Ele falou que todos nós precisamos ir e pregar o evangelho para toda criatura. Então, eu e você recebemos uma missão de Deus, de Jesus Cristo. E essa missão nós precisamos fazer. Nós precisamos executar. Amém? E olha lá, ó, se você quiser abrir a sua Bíblia, mas tem aqui, Marcos 16:15. Então, Jesus, ele nos ordena, ó, e disse-lhes, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Aqui tem algum nome? Aqui fala tem que ser homem, tem que ser mulher, tem que ser adulto. Não, é todos. Ele somente falou, ide. Ele não selecionou uma faixa etária. Deus, ele tem usado crianças para ganhar vidas. Eu vi ali que juniores batizaram, que lindo. Hoje aqui uma criança foi apresentada, que lindo. Igual o pastor Samuel falou, aqueles pais que apresentaram as crianças têm a missão de ensinar o caminho que a criança deve andar. A tia Simone batizou 2, né? Tia Simone ajudou a batizar 2 juniores. A tia Simone tem uma missão de agora caminhar juntamente com eles. E aí eu já te pergunto, que missão que Deus tem colocado em sua mão? O que Deus tem colocado para você fazer? Agora eu vou fazer uma dinâmica, como eu falei, né? Eu tenho esse jeito, que todo mundo vai participar, é bem simples. E aí essa dinâmica vai explicar muito o que eu quero falar aqui. Vou jogar uma bolinha aqui, ó. Você pega aqui, fazendo favor. Vou jogar uma bolinha aqui. Posso jogar? Aí. E vou jogar uma bolinha aqui para vocês. Posso jogar aqui? Não sei se vai chegar. Chegou. Vamos lá, todo mundo em pé. Todo mundo em pé. Vamos se alongar um pouquinho. É o seguinte. Essa bolinha, temos 3 bolinhas. Certo? 3, né? 3 bolinhas. Essas bolinhas significam um problema. Tá bom? Quem aqui quer ficar com problema? Eu tenho. Você quer ficar com problema. Uma pessoa quer.
Quem mais o amigo sincero. Bom, a gente vai fazer o quê? Ó? Quem está com a bolinha vai escolher alguém. Então, aqui você escolhe essas pessoas, tá bom? Vocês aqui e vocês entre essas duas fileiras, tá? Simplesmente vão jogar a bolinha. Esse problema não é meu. Pegou a bolinha, quem pegar, entendeu? Esse problema não é meu. Vai ficar um pouquinho bagunçado, mas entenderam? Então, na hora que eu falar já, começa a rodar com essa bolinha. Pode ser aleatório, entendeu? Não precisa ficar passando. Ó, já começou. E grite, esse problema não é meu. E joga. Entenderam? 1, 2, 3, valendo. Vamos lá, esse problema não é meu, esse problema não é meu. Parou a bolinha ali. Ah, tá rodando. Pra nada. Vamos lá. Esse problema não é meu. Outra aqui sumiu a bolinha. Ó, jogou lá, esse problema não é meu. A bolinha foi pra lá. A bolinha voltou ali. Ali. Podemos assentar. Palmas para vocês. Bianca, o que tem a ver, Bianca? Depois vocês podem jogar a bolinha fora. Ou jogar em mim, se eu estiver falando muito. O que tem a ver? Nada a ver, né? Parece que é nada a ver essa questão de ficar jogando bolinha para cá, jogar bolinha para lá, esse problema não é meu. Mas quantas vezes a gente faz isso com pessoas? Quantas pessoas Deus tem colocado em nossas vidas que nós simplesmente falamos, essa pessoa, o problema não é meu. Essa pessoa está passando por dificuldade, o problema não é meu. O tio Edson falou aqui, né, do trabalho que faz com o lar, como chama lá? Casa Visita do Lar. Quantas vezes pessoas cruzam as nossas vidas e da maneira que elas passam por nós, elas saem da mesma forma. Ou talvez até mais ferido. Porque ela sabe que nós somos diferentes. Porque quem tem Cristo é diferente, amém? Nós temos uma luz diferente. Nós bebemos da água que não deixa nós com sede. Porque a palavra de Deus diz que quem tomar daquela água que é Jesus, nunca mais terá sede. E talvez pessoas cruzam as nossas vidas esperando tão bem beber desta água. Mas nós simplesmente falamos, esse problema não é meu. A sua vida não tem nada a ver com a minha. Não estou falando para você cuidar da vida da pessoa, tá bom, irmão? Mas é para você ser um ombro amigo. É para você esticar a tua mão e levantar ela. Muitas das vezes nós achamos que é só o pastor. Aqui é o pastor Samuel. Então é o pastor Samuel que pregue. É o diaconato que pregue. E nós esquecemos que Jesus falou, ide e pregai o evangelho. Ele não falou, pastor, vai e prega o evangelho. Diaconato, vai e prega o evangelho. Ministério de louvor, vai e prega o evangelho. Não, ele falou que todos nós temos que ir. Que a partir de hoje, você venha entender que você é um missionário. Que Jesus, ele te chamou. E ele quer te usar da maneira que você é. Talvez você fale, Bianca, eu não sei falar. Bianca, eu nem sei. Nossa, se você me dá um microfone para falar. Não é sobre isso. É sobre você abraçar uma pessoa e falar, Jesus te ama. É sobre você ir na casa da pessoa e falar, você está precisando do quê? De um arroz? Eu vou te ajudar. Isso é fazer missão. Eu vou ensinar, eu amo ensinar o evangelismo da vassoura. Quem conhece o evangelismo da vassoura? Ninguém, nem o senhor conhece, tio Edson. Não, tia Simone, a senhora tem cara que faz? Não. Evangelismo da vassoura. Essa é excelente, principalmente para as mulheres, senhoras, geralmente as senhoras, que acordam cedo, pega a sua vassoura, abre o teu portão de casa e vai varrer. Quem já viu um monte de senhorinha assim na calçada? Não é? Vou ensinar para vocês algo, pregar o evangelho. A gente chama de evangelismo da vassoura. Você vai lá e talvez não tem lixo nenhum. Nem se for para você jogar um lixo na tua calçada e for varrer. Mas aí,
Faz isso todos os dias. Começa a varrer. Mas não varre só a sua. Varre do seu vizinho. Se você sabe que teu vizinho ainda não conheceu Jesus verdadeiramente, varre lá a calçada dele. E aí, se você vê alguém na rua, oi, bom dia, tá calor, né? Sabe aquele assunto que, como se não quisesse nada? E ali, gente, pode parecer bobo. Mas ali você começa a apresentar Cristo. Você varrer a calçada do seu vizinho, você começa a mostrar Cristo. E ali você pode ganhar almas para Jesus. Conheço pessoas que ganhou a vizinhança inteira, praticamente, fazendo esse evangelismo da vassoura. Por quê? Porque influenciou as duas vizinhas do lado. As duas vizinhas foram para a igreja, batizaram. Aí as outras duas vizinhas começaram a varrer o das duas outras vizinhas do lado. E assim a vizinhança, né, aí tinha célula. E virou o evangelismo da vassoura. Então não temos desculpa. Tem uma frase que fala: pregue pregue o evangelho. E se preciso for, use palavras. Você pode impactar vidas com um abraço, como eu falei. Ontem eu conversei com o tio Edson, com a tia Márcia, e eu falei o evangelismo desde o ano passado, todo dia 2 de novembro, aqui a Finados, eu faço evangelismo na porta do cemitério. Eu pego a minha equipe lá de missões da cidade, que gostam de atuar, e eu levo lá na porta, e tem pessoas da igreja que não é muito fã de ir, mas abençoa, doando café, dando bolacha. Então, a gente monta uma mesa lá em frente do cemitério, a gente dá suco, café, água e bolacha. Quantas vezes quiser voltar. As crianças vão, tipo assim, umas 10 vezes, e está tudo bem. E ali a gente seleciona pessoas com cartazes. Pega o que você precisa, que é um cartaz de mensagem, vale abraço, posso orar por você. E o ano passado teve um testemunho lindo, que uma senhora tinha perdido o filho fazia um mês. E aí ela viu, né, sobre o abraço, né? E ela foi lá e abraçou o menino, né? Abraçou, ele chamava Samuel, que estava segurando a plaquinha. E depois ela foi na mesa de café, porque ela conhecia minha mãe estava ali. E ela começou a chorar, falando para minha mãe. Ela falou: meu filho morreu faz um mês. E desde quando ele morreu, eu culpo Deus todos os dias. E eu falo, por que Deus tirou ele de mim? Por que Deus não me levou? Eu sou mais velha. Mas hoje, a hora que eu vi essa plaquinha, abracei ele, eu senti como se fosse o abraço de despedida do meu filho. E aquela pessoa foi curada. Ela é crente? Não, ela não era crente. Ela tinha acabado de sair da missa que tinha tido lá dentro do cemitério. Então, você pode ser um missionário com um abraço. Você pode ser um missionário que doa um pacote de café para aqueles que estão indo. Então, seja um missionário. Não fale, esse problema não é meu. Quem pode ser um missionário? É o que eu estou falando. Para ser um missionário, basta querer fazer o que Jesus ordenou, que é o ide e pregar o evangelho a toda criatura. Precisa olhar para o próximo e amar. Precisa entender que não é sobre nós, e sim sobre ele, que é Jesus. É tudo sobre ele. Quantos louvores nós cantamos, é tudo sobre você, mas na verdade, na nossa vida é tudo sobre nós. Quantos dias nós estamos vivendo sobre nós e nós esquecemos que tudo é sobre ele? Fazer missão em qual lugar? Aqui que eu gosto de quebrar. Já comecei falando, né? Talvez você fale, Bianca, eu nunca fui para lugar nenhum. Aqui é conhecido muito os povos indígenas, né? Tinha a tia Camila, que morava aqui em Mogi Guaçu, né? A primeira missão transcultural que eu fiz foi lá para o SINC. 4 anos atrás. Ano que vem eu vou novamente, vai ser o 4º ano. Com 4 anos de idade, isso eu acho que nem vocês sabem que me conhecem. Com 4 anos de idade, eu nasci em berço cristão. Eu falei para minha avó e para o meu avô, estava passando uma entrevista de indígenas, e eu falei, vovô, um dia eu vou pregar para os índios. E minha avó e meu avô me repreenderam. Eles falaram, não, filha, você não vai não, eles são bravos. E eu falei, não, vovó, eu vou pregar para os índios. Eu era da Assembleia antigamente. E aí, passou. E no ano da pandemia, Deus me levou para minha primeira missão transcultural.
Deus me levou para os indígenas. E eu não lembrava disso, eu tinha 4 anos. E quando minha mãe foi contar para minha avó, né, ela vai para a missão, para fora. Minha avó começou a chorar, 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 chorar. E minha mãe ficou assim, né? O que está acontecendo? E aí meu avô veio, que ele estava na sala, e ele escutou, falou, o que foi, né? E aí minha avó contou, a Bianca falou, a Márcia falou que ela vai para os indígenas. Meu avô começou a chorar. E minha mãe ficou assim no meio dos dois, um chorando de um lado, outro chorando de outro. Aí minha mãe falou, o que está acontecendo? Aí meu avô falou, era exatamente aqui, ele apontou um lugar da copa. Quando ela tinha entre 4 e 5 anos, ela falou para mim e para sua mãe, meu avô falou para minha mãe, falou para mim e para sua mãe, que ela ia pregar para os indígenas, e nós repreendemos ela. E hoje ela está indo. Eu fui com 20 anos a primeira vez. Então Deus leva. Mas antes de eu ir, eu tinha célula em casa. Eu trabalhava com os filhos de traficante da minha cidade. Então, eu tinha ali 18 anos, até os 18, até meus 20 anos, eu trabalhei com células em casa. E ali, os filhos, né, dos traficantes, até eu brincava que eles olhavam para mim e falavam, tia, na sua casa ninguém mexe. Toda vez, todo sábado, eles falavam. E tem um momento de alimento, que eu preparava lá a mesa, eles roubavam os alimentos. Eu falei, não, vocês não precisam. Tia, como assim não precisa? Ninguém dá nada de graça, não. E essa idade que eu estou falando é 5 anos, 4 anos, 7 anos. Eu falei, não, o preço já foi pago por você. Você não precisa pagar nada. Eu estou fazendo o mínimo que eu posso fazer por você. E ali tinha células que eu fazia com 30 crianças. E foi multiplicando até que eu supervisionava uma célula que era exatamente na boca. A líder chamava Maria. E na célula dela, quando eu ia, tinha um que chamava Boladinho e Boladão. Os apelidos. É o irmão, um que tinha 7 e o outro que tinha 4 anos. Eles falavam, tia, já volto. Aí ele saía da célula, sabe para quê? Eles eram os aviãozinhos. Eles pegavam a droga em uma esquina, passavam a droga no outro por troca de um copo de refrigerante. Eles voltavam, tia, voltei. Mas Deus encontrou eles. Eu era uma adolescente. Eu estava na minha cidade. Para você ser missionário, você não precisa ir para os indígenas. Você não precisa ir para a África. Você não precisa ir para o Uruguai. Eu já fui para o Uruguai lá. Mas eu não preciso. Eu fui missionária bem antes de eu ir para o Uruguai, bem antes de ir para os indígenas. E você pode ser missionário, até mesmo dentro da sua casa. Quantas pessoas na sua casa que vê você e não vê Cristo em você? Você acha que essas pessoas, se não vê Cristo em você, você acha que realmente elas vão querer vir na igreja? Não. Talvez Deus está te chamando para você ser um missionário lá no seu lar, lá na sua empresa, lá na sua escola, para os seus professores, para o seu diretor, para o seu gerente. Faça a missão. Lá em Atos 1:8 está escrito: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Quem tem o Espírito Santo aqui? Amém? Amém, né? Amém. E ser-me-eis testemunha tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Esse versículo nos ensina sobre o que podemos fazer para ser testemunhas de Cristo em todo o mundo. Esse versículo é muito importante, que fala exatamente isso que eu estou falando, que é assim, ó, Jerusalém. O que significa Jerusalém? Porque fala para a gente, então, ser testemunha em Jerusalém. O que é Jerusalém? Representa o meu povo, minha localidade, minha família. Então, quando você prega para a sua família, você está fazendo missão. É como se fosse a sua Jerusalém. Você ministrar aqui, igual o tio Edson está indo nas casas com alguns irmãos, é a Jerusalém. É aqui perto. É o meu povo. É a minha empresa. É a minha casa. Isso é fazer missão. Ser testemunho em Jerusalém. Judéia é a nossa região. Eu posso dizer que aqui hoje eu estou fazendo missão na Judéia. Não sou daqui. Aqui não é meu povo. Aqui não é minha cidade. Mas é a Judéia, a minha região. Então, eu posso ser missionária evangelizando em uma cidade
daqui 1 hora da minha outra? Sim, você está fazendo missão. É a sua Judéia. Samaria são os povos de outras nações. Igual eu falei, no meu caso, eu já fui para outras nações. Eu já fui para o Uruguai, no qual eles colocaram eu para ministrar em espanhol. Bianca, você sabe falar? Só enrola. Eu falo portunhol. Mas mais o português, num culto que lá eles tinham de libertação. Imagina o jeito que foi, né? Eu falando, tentando. Mas eu fui. E então, eu faço em Jerusalém, Judéia, mas você pode fazer em Samaria também, que é em outras nações. E aqui fala, no final do versículo fala, até os confins da terra, que são os povos menos improváveis aos nossos olhos. Quantas pessoas nós olhamos e nós falamos, esse daí nem adianta pregar o evangelho. Na Cracolândia, para que eu vou pregar para 35 mil pessoas que moram na Cracolândia? É o mesmo número da minha cidade. Minha cidade tem 35 mil habitantes. Na Cracolândia, o último estudo que fizeram, tinha 35 mil pessoas. Para que eu vou pregar para 35 mil pessoas que usam droga? Porque Jesus falou que até os confins da terra eu preciso fazer o IT. E aí eu faço essa pergunta para você. E você? Você não precisa responder isso para mim. Mas essa manhã o Espírito Santo de Deus pergunta para cada um de nós. Porque muitas das vezes eu tenho falhado. Quantas pessoas têm cruzado o meu caminho e eu não tenho falado de Cristo? Então hoje o Espírito Santo nos pergunta, e você? E você, Bianca? Você, João? E você, Maria? Você tem sido missionário? Missionária? Em qual lugar? Josué 1:9 diz, não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Amém? Por onde você for, Deus está com você. Eu não sei falar, mas não tem problema. Deus está com você. Ai, mas eu gaguejo. Deus está com você. Deus, Ele quer usar a sua vida. Deus, Ele quer que você seja um instrumento na vida de outras pessoas. Amém? E para você ser um missionário, nós precisamos ser fortes em Deus. Ser forte com o Espírito Santo. Ser forte no falar. Ser forte no pensamento. Gente, ser forte com o Espírito Santo, talvez você fale, mas eu não sou batizado no Espírito Santo. Que tem muitas pessoas que têm essa confusão na mente. Eu não tenho Espírito Santo porque eu não falo em línguas. Não é isso, tá bom? Então é algo diferente. Eu creio, eu tenho certeza que todo mundo aqui tem o Espírito Santo. Amém? Então nós precisamos ser amigos, ter intimidade com Ele. Nossos melhores amigos aqui na Terra nós conhecemos bem, por quê? Porque nós convivemos com Ele. E com o Espírito Santo é a mesma coisa, nós precisamos ter intimidade. Ser forte no falar é ter convicção do que eu creio. Porque imagine eu falando com alguém e fala assim, então, Jesus transforma. Jesus te ama. Aí a pessoa fala, Jesus me ama. Aí você fala, não sei. E agora, será que Jesus ama? Então, seja forte no seu falar. Como eu falei, não é palavras bonitas, mas é você ter convicção do que você fala. Ser forte no pensamento. Como eu estudei psicologia, se eu não tivesse forte nos pensamentos em Deus, gente, eu já teria virado ateia. Porque tudo que eles acreditam é tudo, sabe, filosofia, pensamentos sociólogos, né? Enfim, mas nós precisamos, porque nós acreditamos na palavra de Deus. Então, meu pensamento tem que ser baseado dentro da palavra de Deus. Com essas atitudes, você se torna um missionário forte, convicto do seu chamado. Eu não sei que hora que é, que tempo que eu tenho, tá, tio Edson? Qualquer coisa, joga a bolinha. A grande comissão determinada por Jesus Cristo. Lá em Marcos 28:19 diz, ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Aqui, ó. Isso é muito interessante, nós já estamos acabando, tá? Nessa passagem, existem 4 verbos de ação, que é ouvir,
fazer discípulos, batizar e ensinar. E hoje teve isso aqui, né? Teve batismo, né? Então teve pessoas que foram usadas, né, para levar o evangelho até essas pessoas que batizaram e fazer discípulo, ensinar ali. Eu vejo muito também a questão da apresentação. Os pais têm que ensinar a criança o caminho que deve ir. No original grego, está no modo imperativo, ou seja, que expressa uma ordem e os outros 3 fazem parte desta ordem. A ordem é fazer discípulos. Então, isso Jesus nos ordenou. Faça discípulo. Por que fazer discípulo? Porque imagina se Jesus não tivesse feito os 12 discípulos. Será? Claro, né, que eu creio que Deus, né, de todo jeito ia usar. Mas vocês veem que o evangelho chegou até nós? Por que o evangelho chegou até nós? Porque discípulos foram feitos. Se nós pararmos de fazer discípulos, a próxima geração vai ouvir de Jesus? Não, porque não vai ter quem pregue. Então, nós precisamos fazer discípulos, ir, né, batizar e ensinar. São verbos que estão subordinados ao verbo principal. Fazer discípulo é, portanto, o objetivo fim e o alvo certo da estratégia de missão e missões transculturais. Então, tanto aqui ou outros lugares, é importante fazer discípulo para a obra sempre continuar. Tem que batizar, falar do batismo, ensinar são os meios sempre serem utilizados. Importante lembrar, através do teu testemunho que Jesus fez na sua vida, você também prega o evangelho. Para encerrar, como eu falei, talvez você não vai saber abrir a Bíblia e falar, então, esse versículo está escrito tal coisa, mas através do teu testemunho, do que Deus fez na sua vida, a cura que Ele te deu, a libertação que Ele te deu, a restauração que Ele fez por você e sua família, é um dos maiores testemunhos. E através disso, você pode ganhar muitas e muitas vidas para Jesus. E para encerrar de vez, 3 formas de ser um missionário. O tio Edson falou isso aqui. Existem 3 formas. Então, além de você, missões, eu amo essa frase. Missões se fazem com os pés dos que vão. Por exemplo, eu vou. Eu sempre vou para outros lugares e ministro também na minha cidade em si. Então, é dos pés dos que vão, com os joelhos dos que ficam e com as mãos dos que contribuem. Então, você pode fazer missões dessas 3 formas. Você indo, você orando e você contribuindo. E assim, você é um missionário. E algo muito importante, você pode ser missionário dessas 3 maneiras. Nenhuma substitui a outra. Eu vou, mas eu também não deixo de orar para os missionários que estão no campo, para as pessoas da minha igreja, pessoas de outras igrejas, para os projetos. Mas eu também não deixo de ofertar na vida dos outros missionários, ofertar no 3º domingo, que é a oferta de missões. É importante e você pode fazer missão dessas 3 formas. Então, não existe desculpa que você venha sair daqui esta manhã com a convicção que você é um missionário. Amém?